Boa noite a todos. Nosso tema é esse, a reencarnação e os nossos compromissos. O ponto fundamental na doutrina espírita é justamente a compreensão que nós podemos ter da justiça, do que é justiça. E a justiça para o Espiritismo, ela se faz através desse processo da reencarnação. Senão, nós não teríamos como entender tanto sofrimento no mundo, pior do que isso, tanta desigualdade entre as pessoas, entre as famílias, entre as comunidades, entre as nações, e ao longo de toda a história. Porque a reencarnação, na verdade, é o mecanismo principal da evolução. A humanidade nem sempre foi o que ela é hoje. Pelo contrário, cada época ela tem seu próprio desenvolvimento, sua própria característica. Segundo a ciência, nós estamos, seres humanos, sobre a face da Terra, há cerca de 6 milhões de anos. Surgiu a espécie humana. Mas a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nós seríamos os seres mais novos, os últimos que chegaram no mundo. Desses 6 milhões, é evidente que a grande parte desses 6 milhões também nós não tínhamos consciência nem de nós mesmos. Na verdade, o homem atual, o ser humano atual, ele vem de uma linhagem que começou há cerca de 150 mil, 200 mil anos só, que adquiriu a compleição do homem atual. Não é? Mas, desses 150 mil, 200 mil, também a humanidade só entrou nesse período que nós chamamos de civilização. Ou seja, o ser humano começou a escrever. A civilização é contada a partir do momento em que a humanidade começa a escrever, a representar o seu pensamento através da grafia, ou através de desenhos, o que for. Mas a primeira notícia que nós temos de uma escrita, isso aconteceu há mais ou menos 10 mil anos. Então a gente está vendo que nós somos muito recentes aqui. 10 mil anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Que nós estamos aqui. A partir do momento em que o ser humano surge, ele começa a evoluir. E o processo evolutivo se dá aqui na Terra através da reencarnação. O que é a reencarnação? É esse processo do indivíduo nascer, viver, desencarnar e voltar novamente. Então, essa repetição de vidas é que vai nos dando a possibilidade de aprender, de nos adequar à vida e melhorar cada vez mais. É assim que o espírito evolui. É dessa maneira que a doutrina espírita, desde a época do Kardec, lá 162 anos atrás, isso foi em 1857 que surgiu o Livro dos Espíritos, ali está no Livro dos Espíritos como que ocorre esse processo evolutivo. E é claro que nós já estamos num período bastante avançado. A gente fala que nós somos atrasados, né? Somos atrasados em relação àquilo que nós queremos atingir. Mas em relação ao que nós já fomos, nós já nos adiantamos muito. Nós somos hoje seres que temos aspirações superiores. Isso não acontecia com o homem primitivo. Isso não acontecia com o homem muito antigo, né? Na antiguidade só se pensava em guerra e em destruição. Hoje nós também temos isso, mas é de uma outra forma. É de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila. Porque se nós estudarmos, quem estudou história, acho que muita gente teve na escola,
estudou a história da humanidade, você vê que a história da humanidade é a história das guerras. Só tem guerra, o tempo todo. Um matando o outro, um povo dominando o outro, escravizando o outro. Né? O tempo todo foi assim. A história foi sempre assim. Só veio diminuir as guerras recentemente, de uns 100 anos para cá. Assim mesmo, explodiu mais recentemente a Segunda Guerra Mundial, 1939, que matou cerca de 60 milhões de pessoas. Essa foi realmente o ponto fundamental, porque o fato de nós termos tido uma guerra tão destruidora, não porque o homem piorou, porque as armas eram mais poderosas. Não é que o homem piorou, as armas são mais potentes, mais poderosas. A partir da Segunda Guerra Mundial, aí nós começamos a compreender o que significa uma guerra, o que ela pode, o sofrimento que ela traz, a dor que ela traz para a humanidade. Então, de lá para cá, nós já tivemos um certo avanço, muito significativo nos últimos, vamos dizer assim, 70 anos. Então, hoje nós tratamos essas questões com muito cuidado. Muito cuidado, porque nós sabemos o que significa uma guerra. Né? Isso nós estamos falando em termos... Né? Agora vamos falar em outros aspectos da vida. Nós vamos perceber que houve um grande avanço. Mas a humanidade é muito atrasada ainda. Nós temos ainda muito ódio. Tem, né? Mas compara isso com o que já se passou na humanidade. Vamos ver que isso é um avanço. A reencarnação em compromisso vai falar sobre a necessidade e importância da reencarnação no processo evolutivo do espírito, segundo a doutrina espírita. Existem outras doutrinas que ensinam a reencarnação, mas o espiritismo tem a sua própria forma de lidar com essa questão, de interpretar esse mecanismo da natureza. Compromisso por quê? Porque nós já estamos numa idade, nós pelo menos que estamos aqui presentes, né? Consideramos que somos civilizados, né? Não somos perfeitos. Mas nós já temos noção de compromisso. Todo mundo aqui tem noção de compromisso. Né? Todos nós já passamos por dificuldades, já cometemos erros, muitos erros, já acertamos também bastante, já nos arrependemos de muita coisa, e nós sabemos o que é um compromisso. Quando nós não assumimos um compromisso, ou quando nós realmente desviamos, né, dos nossos compromissos. O compromisso que nós temos hoje em dia é com a família, com as pessoas da nossa família, principalmente, né, esse é o próximo, mais próximo. É um tipo de compromisso muito sério esse, porque é um compromisso profundamente afetivo, né? Família é afetivo. É o coração, o sentimento. Nós temos um compromisso com a comunidade que nós vivemos, com o país que nós vivemos, com a humanidade toda hoje. E nós vamos ver que são níveis de compromisso que vamos assumindo através das diferentes encarnações. Muito bem. A reencarnação, na verdade, nós entendemos como uma lei biológica. Não é nada sobrenatural. Para a doutrina espírita, não existe o sobrenatural. Tudo é natural. O espírito é natural, é da natureza. Ele pertence à natureza. Ele é produto da natureza. E ele é produto de uma evolução. Então, não há o sobrenatural. Só existe, sobrenatural é só Deus. Por quê? Porque ele criou a natureza, ele tem que estar acima da natureza. O restante é tudo natureza. Nós somos natureza. Né? A reencarnação não é um castigo. Nós reencarnamos
que às vezes a reencarnação é dolorosa, é difícil, é sofrida, não é castigo. Ela é, sobretudo, um compromisso que a gente tem, primeiramente, consigo mesmo. É a oportunidade de novas experiências. Cada vida, nós experimentamos situações novas. Temos relações com pessoas novas. Vamos ampliando a nossa rede de relações, de comunicação. Vamos ampliando a nossa família. Aí a família de uma encarnação pode não ser a família de outra. Então, por isso que Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quer dizer, mostrando que a família é universal. Na encarnação, por uma necessidade ainda de estabelecermos relações mais próximas e de assumir determinados compromissos, nós temos a família consanguínea, a família do mesmo sangue. Mas isso é temporário. Até porque, muitas vezes, nós temos relações muito mais afetivas, muito mais próximas, com pessoas que não têm o mesmo sangue, do que, às vezes, com aqueles que estão ao nosso lado e pertencem à nossa família consanguínea. Porque nós temos com eles determinados laços espirituais do passado. Nascemos para evoluir moral e intelectualmente. Esse é o objetivo da reencarnação. Então a vida é como uma escola. A vida que eu digo do espírito é uma vida só. Ele vai passando por diversas existências. Mas ele vai passando por diversas experiências. Cada experiência é como se fosse um degrau que ele está subindo, o que ele está desenvolvendo para alcançar uma condição cada vez melhor. A reencarnação, segundo Carmen Sinira, que é uma poeta, uma poetisa, ela tem uma mensagem no livro, acho que é Antologia dos Imortais, se não me engano. A vida, ela coloca a vida é uma iluminada escola. Carmen Sinira foi uma poetisa paulista, teve uma vida muito curta. Naquela época que a tuberculose estava realmente fazendo muitas vítimas, Ela foi uma das vítimas da tuberculose. E ela, por necessidade, inclusive, doença, ela conheceu a doutrina espírita ainda em vida. E tem uma história dela muito interessante. Embora ela desencarnou muito cedo, com 20 e poucos anos de idade. Uma vida muito curta. E ela, através do Chico, mandou uma mensagem que chama Poema da Fraternidade. E é nesse poema que ela, se vocês puderem ler Poema da Fraternidade, procurar no Google, vocês vão encontrar esse poema da Carmen Sinira, que ela manda através do Chico Xavier. Nós temos necessidade da escola para aprender. Não dá para viver sem escola. Experiências agradáveis e desagradáveis. Nós temos experiências agradáveis e temos experiências desagradáveis. Não tem como ter só agradáveis. Mas também não tem como ter só desagradáveis. Há um balanço aí. Às vezes mais agradáveis, às vezes menos agradáveis. Por quê? Porque determinados conhecimentos, nós vamos aprender com experiências agradáveis e outros com experiências desagradáveis. Desagradáveis que não nos agradam. Não quer dizer que a experiência seja ruim. Não é ruim. É desagradável para nós. Por quê? Para Deus está tudo certo. Deus é a perfeição. Tudo o que acontece no mundo
Para Deus está certo. Foi assim que ele criou, foi para isso que ele criou. Agora, para nós, não. A nossa condição temporária, né? Nós achamos coisas ruins e coisas boas. Ah, Deus não está me ajudando. Eu estou sofrendo. Mas aquela experiência, ela tem um sentido na sua vida. Ela está te dizendo alguma coisa, está te chamando, querendo despertar para alguma coisa. E muitas vezes, alguma coisa que eu falo é no sentido do melhoramento pessoal. É mais ou menos como os pais, né? Quem é pai e mãe sabe muito bem. Os filhos, você tem que procurar dar uma educação. Há certas decisões suas que não vão agradar os filhos. Não vai agradar. Mas é boa, é necessária. E ele vai ter que aprender com isso. Mesma coisa, as nossas experiências de vida. Porque Deus, segundo Jesus, é Pai. Né? Aprender para evoluir. Evoluir para ser feliz. Né? A convivência que nós temos faz parte de uma experiência realmente riquíssima. A maior experiência que nós temos no mundo e a mais difícil é a convivência. Mas é o nosso grande desafio. Por isso que Jesus colocou muito bem no Evangelho, a gente vai ver no Evangelho, amar os inimigos. Aí o pessoal ficou assim meio preocupado. Como eu vou amar os amigos? Se já amar os amigos é difícil, como é que eu vou amar os inimigos? Naquela época, 2000 anos atrás. Né? Aí Jesus coloca muito bem. Se vós amais somente os que vos amam, que fazeis com isso de especial? Para se fazer uma coisa especial, ou de uma coisa de Deus, né, sublime, eu tenho que fazer mais do que todo mundo faz. Minha experiência tem que ser uma revolucionária. Então Jesus queria algo especial de nós. Ele não queria só a coisa comum, ordinária, que acontece sempre. Nós temos que dar algo a mais. Isso faz parte do nosso compromisso. Convivência e interdependência. Por quê? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ninguém é autossuficiente. Isso começa no nascimento, né? Nascimento não, começa na gestação, já na concepção. Nós precisamos de uma mãe para nascer. Ninguém nasce sozinho. Não aparece aí de repente. Porque a primeira dependência que nós temos é da mãe. Mas depois, ao longo da vida, nós vamos dependendo de outros, do pai, da família, dos amigos, da comunidade, do povo, de todo mundo. Porque nós somos seres interdependentes. Um precisa do outro. Por isso também, isso aí corrobora aquilo que Jesus fala. Amai uns aos outros. Porque nós precisamos realmente ter boas relações com todos aqueles com quem nós convivemos. Procurar ter boas relações. Às vezes não é possível. Mas vamos procurar fazer, né, aquilo que está a nosso alcance, a nossa parte, sabendo que todos nós somos dependentes um do outro. E muitas vezes acontecem umas coisas até meio interessantes na vida, né? Umas ironias, né? Acho que todo mundo já viu. Às vezes, a pessoa vai precisar justamente daquele ou daquela, né? Com quem achava que nunca ia precisar, nunca ia contar. Na hora difícil, né? Nós precisamos de todo mundo. Às vezes precisamos do inimigo, do adversário. Ele que vem nos socorrer, ou ela que vem nos socorrer. Eu vi muitas histórias assim, muitos casos assim, né? A reencarnação, ela tem 3 tipos de... Segundo uma classificação que Allan Kardec faz, isso é uma classificação que ele faz para a gente entender o processo, né? Para a gente ter uma visão mais ou menos.
as expiações, as provas e as missões, né? Ali diz que a vida é uma escola, uma recuperação e uma sequência de estudos. A expiação é um processo pelo qual nós respondemos aos erros que cometemos. Isso chama expiação. Toda vez que nós sofremos a consequência de um erro, seja nessa vida, seja erro de vida passada, nós chamamos de expiação. É simplesmente uma consequência. Na vida é assim, qualquer erro que nós cometemos, há uns erros pequenos, né, que têm uma consequência pequena, há uns mais ou menos, mas há uns erros graves que às vezes repercutem na vida inteira. O que é isso? Expiação. Errou. E tem mais o seguinte, nós podemos errar consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente. Mesmo que a gente cometa um erro sem saber, por engano, a gente sofre a consequência daquele erro que cometeu por engano. Né? Certo? Se uma criança enfiar o dedo numa tomada, ela vai levar um choque. Essa é a consequência do erro. Do erro por ignorância. Por isso que os pais têm que estar ali para evitar que isso aconteça. Né? Já a prova, não. A prova, nós entendemos o Espiritismo, quando a gente, tendo problemas, já tendo consciência já dos erros que cometeu, a gente assume a experiência. Aí é uma prova. Quer dizer, eu estou assumindo, estou consciente daquilo que eu fiz e estou assumindo. A prova é quando eu quero me provar, eu quero saber se eu já sou capaz de superar determinada condição. É como uma prova que a gente faz, um concurso que a gente presta, né? Prestar um concurso, você está fazendo uma prova. Então, você tem que estudar, mas você quer passar no concurso. Você quer ser aprovado. É uma prova. No plano espiritual, quando o espírito reencarna, também ele tem, muitas vezes, que se avaliar. Porque para ele, para nós todos, é uma conquista muito valiosa a gente saber que já superou certas coisas. Às vezes precisa de uma prova. Tem prova que é muito difícil. Por exemplo, uma traição. Qualquer traição. Uma infidelidade. Você ser acusado de uma coisa que você não fez. Isso vai acontecer. Como que a gente vai reagir? Como que a gente vai encarar esse problema? De que forma a gente vai sofrer, claro, né? Mas de que forma a gente vai superar esse problema? Aí que está a prova. A gente pode ir mais ou menos, a gente pode não conseguir nada, seria reprovado, né? Pode ir mais ou menos, pode superar aquilo. Com melhor condição. Então a prova é sempre uma prova mesmo, um desafio, né? E a missão é quando, na verdade, não existe a dívida moral. Não existe o erro cometido. Existe simplesmente a vontade de se fazer alguma coisa. Por uma pessoa, por uma família, por uma comunidade, pelo povo, pela humanidade. Então, quando o espírito está em missão, às vezes a pessoa vem um missionário dentro da família, uma pessoa na família, por exemplo, que é aquela que acaba ajudando a resolver a maioria dos problemas.
Ela vem nessa missão. Ela vem para apaziguar, né? Ela vem para fazer as pessoas se reconciliar, para criar um ambiente bom na família. Ela sofre, porque a missão geralmente é sofrida. Mas ela vem com essa missão. Vem para socorrer alguém, para ajudar alguém, né? Os missionários são geralmente os que mais sofrem. Só que eles sofrem porque eles assumiram esse compromisso. Estamos falando de compromisso. Então, a expiação é uma falha do processo de aprendizagem, a prova é uma opção, um reforço da cooperação, e as missões, quando o espírito já tem qualidades desenvolvidas. Todos podem fazer o bem. Essa é a questão 643 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, né, sobre essa questão do bem. Então ele responde, não há ninguém que não possa fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Precisa ser muito egoísta para não fazer nenhum bem, né? Bastará estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E cada dia na vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, nesse sentido assim de ajudar materialmente uma pessoa, né? Não é só isso, fazer o bem, né? Eu estou ajudando fulano lá que está passando uma situação difícil, tal, não é só isso. É ser útil na medida do vosso poder. É isso, né? Todas as vezes que vosso concurso puder se tornar necessário, né? O bem é o bem. Há pessoas que têm uma predisposição para ajudar os outros. Quer ajudar todo mundo, se põe. Outros não. Eles não querem nem saber, né? Eles nem têm essa consciência. E há outros que são sensíveis a isso. Não pode ver alguém sofrendo, não pode ver alguém passando por uma necessidade, que já se aproxima. Todos têm algo a dar à vida. E esse Rousseau, que é o Jean-Jacques Rousseau, na verdade foi um grande pensador, um dos mais destacados da humanidade, ele tem uma frase muito importante: Deus nada criou de inútil. Tudo que existe tem uma utilidade. Mesmo que a gente não saiba que tem. Então, perguntar, barata tem utilidade? Tem. Se criou, se existe, é porque tem utilidade. Bom, agora nós estamos descobrindo alguma coisa sobre barata aí, né? Então, na verdade, nós é que, na nossa imperfeição, na nossa visão estreita, nós não enxergamos coisas, a não ser aquela que nos falaram, que a vida nos tem mostrado, que alguém tem falado, que a gente mesmo descubra, porque nós podemos descobrir coisas novas. Mas tudo tem utilidade. Por que tem utilidade? Porque Deus, sendo perfeito, não poderia criar alguma coisa inútil. Senão, não é perfeito. Porque ele criou tudo importante, necessário, né? E nós temos que ter essa visão, para saber que mesmo o sofrimento, a dor, a contrariedade, a amargura, estão dizendo alguma coisa para nós. Também não é inútil, sofrimento não é inútil. O problema não é sofrer. Está lá no Evangelho, como é saber sofrer. Né? É saber. Cada um de nós tem seus compromissos. Vamos passar um pouco rápido isso aí. No livro Obras Póstumas, na parte expiações coletivas, agora nós tivemos aí o caso do Brumadinho, né?
300 pessoas aí perderam a vida. Milhares de famílias ficaram lá, aquela quantidade de pessoas, familiares. Uma coisa realmente que trouxe uma grande comoção para a sociedade e para o mundo. E de vez em quando acontece, lá no Rio, lá no centro de treinamento do Flamengo, aqueles meninos, os 10 meninos morreram lá queimados, né? E vem acontecendo, isso sempre aconteceu. Agora está acontecendo mais, por quê? Porque tem mais gente no mundo, tem muito mais recurso hoje, muito mais cidade, tem muito mais possibilidade. Hoje tem muito mais, vamos dizer assim, probabilidade de acontecer um acidente do que 50 anos atrás. Por quê? Porque o mundo mudou. 50 anos atrás, quantos habitantes nós tínhamos no mundo? E hoje, quantos nós temos? Cidades, né? Cidades. Há 50 anos atrás, um acidente de trânsito devia ser raro, né? Hoje... Isso, exatamente. Hoje, nós temos, falamos isso no programa, hoje nós temos aí 50 mil pessoas morrem em acidente de trânsito no Brasil, por ano. O que é isso perto de Brumadinho? No entanto, a gente não fica sabendo que hoje, por exemplo, deve ter morrido uns 100. Nós não ficamos sabendo. Ficamos? Não, mas está acontecendo isso. Outros 50 mil morrem assassinados. Porque o índice de homicídio no Brasil é violento. O país é muito grande, tem pouco controle, é uma vasta área muito grande, tem muita pobreza, muita miséria, e onde tem pobreza e miséria, tem também muita corrupção, muita violência, né? Então, nós temos aí, por dia, um índice de mortalidade muito grande no Brasil. Isso a gente não fica sabendo, a não ser quando a imprensa fala, mataram fulano aqui, outro ali, mas o geral é isso. Isso, uma matada. Nós temos mais de 100 pessoas por dia que são assassinadas no Brasil. E que a coisa né? Mas nós não podemos pensar não podemos ficar pensando nisso, claro. Nós temos que tornar a vida melhor. Ah, sim. Nasce bem mais que isso, né? Por dia. Os compromissos, os níveis de compromisso. Nós vamos sintetizar. Nós temos 3 níveis de compromisso. Cada um consigo mesmo. Eu sou responsável por mim, pela minha vida, pela minha saúde, por tudo que eu fizer, né? Por tudo que... Eu sou responsável pelo meu bem-estar. É o primeiro nível de compromisso. Se eu não for responsável por mim, você por quê? Se eu não cuidar da minha vida, né? O segundo é com a família, com as pessoas mais próximas, que também é uma extensão da minha pessoa. Porque eu vivo com eles, dependo deles, mesmo que seja afetivamente. Por exemplo, os filhos dependem dos pais. Mas os pais também dependem dos filhos. A gente vê quando um filho morre, por exemplo, o sofrimento. Não depende? Depende. Uns dependem dos outros. A sociedade onde nós vivemos, comunidade, por isso nós temos compromisso com a comunidade, deveres. Temos direitos, mas temos deveres também. Tudo que nós fizermos que possa, de alguma forma, ferir o interesse comum, o bem comum, nós estamos ferindo a nós mesmos. Por isso vivemos em comunidade. E a humanidade hoje, com toda essa rede imensa de comunicação que existe, nós somos cidadãos do mundo. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo inteiro. Se acontecer um acidente agora lá na China, nós ficamos sabendo imediatamente. Aconteceu recentemente, acho que foi em novembro, por aí,
Aqueles meninos ficaram presos numa caverna lá na Tailândia, lembra? O mundo todo se movimentou. Lembra disso? Veio gente de vários países do mundo para poder salvar aquelas crianças. Veja o compromisso, como tá crescendo o compromisso. Aqui no Brasil não deu tempo, né? Mas se fosse um caso assim, viria também. Apareceria gente do mundo todo para poder auxiliar. Por quê? Porque essa percepção, né, de que nós estamos compromissados com os outros, a comunidade toda, vai estar crescendo no mundo. Nunca foi assim. Mesmo assim, Brumadinho também teve, né? Brumadinho também teve influência de fora. Teve Israel, o pessoal de Israel veio. Mas, na verdade, a gente vê que se acontece alguma coisa que possa, que precise de auxílio de outros países, imediatamente aparece. Hoje é assim, mas não era assim. Se pegar 100 anos atrás, 200 anos atrás, não era assim. Ninguém queria saber. Aconteceu lá, problema deles. Hoje nós estamos tomando consciência dessa solidariedade, da necessidade da solidariedade. Venezuela está preocupando o mundo, né? Acontece uma coisa lá, começa a preocupar, porque um problema lá vai refletir no mundo todo, né? Porque cada vez nós estamos mais próximos uns dos outros. Não fisicamente, mas nós somos só espiritualmente. Né? Compromisso consigo mesmo, colocamos lá respeito e amor por si mesmo. É importante isso. Se a gente não se amar, como é que vai amar os outros? Se a gente não amar a vida, como é que vai querer viver? A pior condição humana, nós falávamos isso aqui ontem à tarde, é a pessoa se sentir inútil, sentir que ela não tem valor nenhum. Ela fala, o que eu estou fazendo aqui? É quando a pessoa perde a sua autoestima. E muitos chegam ao suicídio por isso. Porque ela sente que ninguém precisa dela e ela mesma também não precisa dar nenhum valor. Porque se desse valor, desse um pouco de dignidade com ela mesma, né? Ela não faria uma coisa dessa, ela enfrentaria o problema de outra forma. Saúde física, nós somos responsáveis pela nossa saúde, veja bem. Saúde mental, somos responsáveis. Consciência moral, ver se a nossa consciência está nos aprovando ou reprovando. E colocando, copo sujo não fornece água limpa. Claro, né? Se a gente estiver com a mente não comprometida com o bem, é claro que não vai sair nada de bom. Família, compromisso com o próximo, né? Família é importantíssima para nós. Independente da família. Independente da família. Porque não há casualidade, né? Tem família que existe mais boas relações, outras são famílias mais com conflitos, tal, mas mesmo assim, ninguém está ali por acaso. Está ali para fazer alguma coisa, não só para dar, mas para receber também. Porque nós não vemos só para dar. A gente vem para receber também. E o que nós mais precisamos? Nós chamamos de afeto. O principal alimento da alma é o amor. Não viu a mensagem aqui do Chico? Pessoas amadas, como é que é? Amam pessoas. Pessoas amadas, amam as pessoas. Se você se sente amada, é mais fácil você amar os outros. Pessoas transformadas transformam pessoas. Né? Então, nós temos essa necessidade
de nos integrar no meio. Nós temos paciência, tolerância, porque nós não estamos na família ali apenas para receber. Nós estamos também para dar. Tolerância, compreensão. É claro que nós temos que colaborar para que as pessoas melhorem, os outros melhorem. Mas nós temos que pensar que nós também temos que melhorar. Enquanto a gente está vendo o defeito do outro, ele está vendo o nosso defeito. Não é assim? Então a gente costuma ver sempre para fora. A gente esquece de olhar para dentro. Quais são os meus defeitos? Nós falamos isso ontem aqui. A única maneira de a gente se conhecer, só tem uma maneira de conhecer. Ouvir a opinião dos outros. O que os outros pensam sobre nós? O que você pensa sobre mim? O que você tem a dizer, né? Por quê? Porque a gente não quer ouvir crítica. Agora, se alguém elogia, mesmo que seja mentira, a gente gosta, né? Um elogio mentiroso, a gente fica todo cheio. Mas se a pessoa faz uma crítica verdadeira, a gente devolve, né? Nós não queremos ouvir crítica. Nós queremos ouvir só elogio. Isso é um erro. Às vezes é na crítica que está o caminho. A gente tem que ouvir a crítica e analisar. Ficar quieto, será que o fulano tem razão? Pode não ter razão. Mas às vezes tem, porque geralmente aqueles que não se simpatizam conosco são aqueles que falam mais verdade sobre nós. Os amigos gostam de pôr um pano quente, de elogiar, mas os adversários não, eles falam mesmo, né? E falam algumas verdades que a gente precisa ouvir, mas muitas vezes a gente não ouve porque a gente está naquela defesa, né? Pensando que só no mal, lá do mal. Compromisso com a sociedade, o cidadão. Nós temos que ver esse lugar e o papel de cada um, de cada cidadão, né? Na sociedade, hoje mais do que nunca, as instituições e as mudanças, o patrimônio público, interesse coletivo, tudo importante, né? Natureza, o meio ambiente. Nós temos compromisso com isso tudo. E temos que fazer a revisão do compromisso. O que será que eu estou dando para a minha comunidade? O que eu estou dando? Nós estamos recebendo, não tem dúvida nenhuma, senão não estaríamos aqui. Ninguém vive no meio do mato sozinho. Nós temos que viver dentro da comunidade. Só o fato de você estar numa comunidade, você já está recebendo uma série de benefícios, né? Muita gente não percebe isso. Acha que não, mas está recebendo. Nós vivemos num grupo social, justamente porque é no grupo social que nós nos sentimos protegidos. Na época que o ser humano vivia isolado, ele vivia todo dia, era uma luta para sobreviver. O Rousseau, que nós falamos aí, que criou a teoria do contrato social, ele diz assim, o homem só veio viver em grupo porque o grupo deu mais segurança e possibilidade para ele. Ele sozinho, ele é fraco, ele é inerte, ele está sujeito às intempéries da natureza, aos ataques dos animais. Ele não tinha como sobreviver, então ele precisou se juntar para viver num grupo. A partir daí surge a sociedade. E ele passa a ter uma obrigação com esse grupo, porque o grupo está dando proteção. Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo quanta violência ocorrendo na sociedade, né? E quanto nós precisamos da proteção social para poder viver, para poder ter um pouco de paz, né? Uma mensagem da Sheila. A Sheila é um espírito que se comunicou pelo Chico, e ela tem essa página aqui que eu acho muito interessante, ó, movimentando
providências inúmeras, as leis da vida, nos situam a todos, em cada instante, na linha certa para a edificação do reino de Deus. É assim que você permanece com exatidão. No dia certo, no caminho certo, no lugar certo, no momento certo, no compromisso certo, no trabalho certo, na experiência certa, na posição certa, na circunstância certa, com a pessoa certa e com os recursos certos. No que respeita à sabedoria divina, tudo está certo. Acabamos de falar. Tudo está certo. Para se realizar e servir. A ação, porém, é nossa. Desse modo, sentir errado, pensar errado, decidir errado ou fazer errado, constitui problemas que correm por nossa conta. Aquilo que nós falamos, tudo dá certo. Para Deus, tudo está certo. O hinduísmo tem uma concepção muito bonita do Deus Brahma, né? Brahma deu origem a esse nome, Brahma da cerveja. O Brahma é a entidade maior no hinduísmo. Na verdade, não é um ser como nós pensamos. Mas para eles, Brahma é a origem de tudo, é a finalidade de tudo. Para Brahma, tudo está certo. Se para nós é bem, mal, isso é para nós. Para nós é que existem essas diferenças. Porque é como Deus na nossa vida. Então nós encontramos vamos dizer assim, eu estou andando aqui num caminho, levo um tropeção e caio. Aí fico bravo, nervoso. Quem que pôs essa pedra aqui nesse caminho, né? E fez cair. Para Deus isso está certo. O que você devia ter aprendido aí? Prestar mais atenção onde você anda. Tem sempre um ensinamento. Né? Há sempre uma mensagem. A mensagem que vem ao encontro daquilo que nós precisamos. No hinduísmo também é assim. Eles vêm, no budismo também, ele também vem dessa forma. Eles veem que tudo está certo. Agora nós, que somos imperfeitos, como filhos desobedientes que quer tudo na mão, que quer tudo tudo de acordo com a sua vontade, não está errado. Né? Mas se tudo desse conforme a nossa vontade, nós não aprenderíamos nada. Nunca ia aprender nada. A vida seria uma monotonia. Não haveria nada para aprender, porque tudo já está resolvido. Não há problema. Um mundo sem problema não dá para nós, na nossa condição, não dá para viver nele. Porque nós somos realmente crianças, né, desobedientes. E o Chico coloca essa frase aqui, ó. Está falando da reencarnação, né? Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Né? Justamente porque, se a vida fosse uma só, aí seria uma coisa terrível, né? Seria uma grande injustiça. Tem na internet, eu não sei se faz parte do Clima Fogo, um pastor pergunta para ele, você nos explica essa ideia da reencarnação? Sim. Se você me explicasse, Adão e Eva, os dois primeiros tiveram 2 filhos, depois, né, veio o Caim matou Abel. Como é que você explica? Depois ele casou com quem? Aí o Chico entra, né? Fala, mas espera. Se eles
Então onde ele tirou, né? Aí ele não fala por dados desafiados, né? Ele fala, precisamos estudar mais, cara, pastor elogiou ele, né? Precisamos ver isso aí, o que significa essas palavras, precisamos estudar mais. Ele fala bastante, né? Porque o pastor fez a pergunta, querendo pegar ele na reencarnação, quando que veio mais espíritos, só existia Adão e Eva. E aí, na própria Bíblia, né? Ele tirou dela mesmo, do Gênesis, né? Então, a Sandra perguntou isso para mim, mas eu não tinha assistido. Agora que eu estou entendendo. Ela falou, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu nem pensar, senão fica doida. Não tem, né? A vida... Até então, ela está pensando no Adão. E o Chico tem razão, porque se você considerar só essa vida, não dá para acreditar que Deus existe. Aí o ateu tem razão. Porque a vida é uma baita de uma injustiça. Nós vimos lá o que aconteceu lá em Brumadinho, aconteceu com esses meninos lá no Rio. Por quê? Por que eles? O que eles fizeram diferente dos outros para ter esse fim? Né? Então não tem como você, justamente, achar uma razão lógica, né, que possa justificar o que acontece. Uma criança que nasce doente, que nasce com deficiente mental, que vive a vida toda, principalmente, não tem justiça, não tem. Aí você fala, mas é a vontade de Deus. Mas que vontade é essa para castigar um? Por que ele escolheu? Por que ele me escolheu? Já existe uma injustiça. Então, teria que ser todo mundo igualzinho, né? Então, na verdade, é o que ele coloca. Não daria para você nem conceber a existência de Deus. Então, os ateus, eles têm razão quando eles pensam nesses termos. De uma vida única. Porque não dá para realmente você conceber que exista justiça numa vida. Né? É só a gente ver o que acontece longe, em torno de nós. Né? As diferenças profundas entre as pessoas, entre as famílias, entre os povos, né? Os povos, puxa vida, a gente vê lá na África o que está acontecendo agora lá, o pessoal abandonado, lá no Afeganistão, né? Esses vídeos, de vez em quando você vê na televisão aquela cena lá, aquele pessoal da Síria, aquela criançada ali sofrendo aqueles efeitos da guerra, da violência. A gente não sabe o que é, não tem ideia do que é aquilo. Não temos ideia. É muito sofrimento. Como você pode justificar isso? Né? Então é claro que as coisas caminham para Deus, que é a inteligência suprema, que é o ser supremo. Tudo está caminhando para os seus desígnios. Agora, o caminhar é nosso. Por quê? Porque se nós é que temos que construir a nossa própria vida, o mérito é nosso. A felicidade, na verdade, é um estado de graça que nós conquistamos pelos méritos nossos. É o mérito que vai dar a felicidade. Por isso que quando a gente faz alguma coisa, que a gente sente que aquilo foi bem feito, qual é a primeira sensação que a gente tem? De felicidade. Né? Porque a gente conseguiu. Quer dizer, essa busca de fazer, de construir, de criar, né? É realmente que nos vai trazer. E outra coisa, quanto mais difícil, mais mérito. Porque se for muito fácil também, bom, isso aí qualquer um faz. Agora, se você fizer alguma coisa que poucos fazem, a sua felicidade é maior. Você passar por muita dificuldade, quanto mais essa felicidade aumenta. O seu bem-estar consigo mesmo e dessa aprovação da sua consciência. A sua consciência fala, é isso que eu esperava de você. Né?
E o contrário também, a culpa, né? Quando a gente sente culpa, se sente culpado de alguma coisa, a consciência começa a exigir algo de nós. E explica por que na reencarnação muitos espíritos nascem numa condição de sofrimento, de dor. A consciência. Consciência. Mas ele vai superar aquilo. Isso é uma questão de tempo. Alguns vão mais depressa, outros demoram mais. Mas no relógio da eternidade, isso não representa nada. Né? Uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Isso representa muito pouco. O que importa é o que você vai atingir. Muito bem. Se vocês forem ver na obra de André Luiz, tem muitos exemplos interessantes de compromisso, de tarefas, o esforço, a dedicação. E a gente vai ver que tudo que é compromisso é difícil. O maior compromisso foi Jesus com a humanidade. Veja que compromisso ele assumiu. E muitos vieram e se sacrificaram, morreram pela humanidade. Muitos, antes de Jesus, depois de Jesus. Deram a vida por uma causa, sabendo que realmente não iam ser entendidos. Mas tem casos assim realmente comoventes na história. Só procurar lá, vocês vão encontrar. E são espíritos que já atingiram um grau elevado de compreensão, eles vêm como missão. São missões. Mas a missão é dada de acordo com a capacidade de cada um. Não vai dar uma missão pesada para o indivíduo que ele está fraco, né? Ele vai pegar a missão de acordo com o que ele pode fazer. Se ele pode fazer determinada coisa, ele pode vir e realizar aquele trabalho. Aí a gente vai ver grandes missionários no mundo. Muito bem.